Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que a alma da missão cristã é o desapego. O coração do testemunho cristão é a caridade. Então, que nós possamos participar com alegria desta liturgia, celebrando com esperança e fé. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 44, versículo 18 a 21, depois o versículo 23 a 29. Depois o capítulo 45, versículo 1 a 5. Gênesis capítulo 44, versículo 18 a 21. Depois o versículo 23 a 29. E depois o capítulo 45, versículo 1 a 5. Naqueles dias, então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo, dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, vosso servo, meu pai. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, aqui, nessa primeira leitura, mostra, né, o encontro de José com os seus irmãos. Né? José, que foi vendido, né, pelos seus irmãos, ele reencontrando a seus irmãos, né, depois de muito tempo. E aqui, né, eles ficam tristes, né, porque eles se lembram de tudo que aconteceu com ele, né, como eu falei no vídeo de ontem, né, eles falaram que estavam passando por esse momento, por essas dificuldades, por conta do que eles fizeram com José. Só que José disse a eles para eles não ficarem tristes, né, porque como ele falou aqui, né, nesse trecho final da primeira leitura, né, ele fala aqui, né, não vos aflijais nem vos atormenteis, porque me tendes vendido a este país. Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Então, né, Deus enviou, né, José para o Egito justamente para ajudar os seus irmãos, né? E aqui a gente, como eu falei ontem, né, a gente não deve pagar o mal com o mal. A gente deve pagar o mal com o bem, né? Ele teve uma atitude de fraternidade, de caridade, né, para com os irmãos dele. E agora, falando do Evangelho,
Hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 7 a 15. Mateus, capítulo 10, versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, na continuação do Sermão da Missão, em que Jesus instrui os discípulos quanto ao comportamento adequado do missionário, destacam-se 4 elementos. Primeiro, a gratuidade. Durante a missão, deve-se anunciar a proximidade do reino, com atitudes benéficas às pessoas, pois de graça recebestes, de graça deveis dar. Segundo, não levar nada pelo caminho. O desapego é característico do missionário. O enviado pelo Senhor não espera recompensas, porque o operário tem direito ao seu sustento. Terceiro, saudação em nome de Deus e intercessão a Ele pela paz nas casas onde o missionário entrar. Se os habitantes da casa forem dignos, ou seja, desejarem a paz, que ela desça sobre eles. Quarto, não desistir jamais. Se a palavra do Evangelho do Reino não for acolhida em algum lugar, ir adiante, sacudindo a poeira dos pés, no sentido de que se ali o Evangelho não foi bem recebido, o será em outras partes, em outros lugares. Sacudir a poeira dos pés significa também a declaração de quem não acolhe a palavra, né? De que quem não acolhe a palavra permanece fora da promessa. Né? Isso, né? Quem fala pra gente é Silvano Fausti, uma comunidade leu o Evangelho de Mateus. Então, desses pontos elencados, de quais nós temos nos esquivado mais? Então, uma questão aqui para a gente refletir. A gente tem se esquivado mais da gratuidade, do desapego, do desejo e promoção da paz, ou desistimos fácil? Então, que nós possamos refletir sobre essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.